Inflação não é tudo igual e isso vai dar um nó nos bancos centrais. Você está acompanhando o Curadoria de número 30. Em um dia de divulgação de inflação ou inflações no Brasil e nos Estados Unidos, uma coincidência coloca na mesa que os bancos centrais daqui e de lá terão mais problemas agora do que imaginavam que teriam anteriormente. Sim, esse é o início do choque de custos que todos nós estávamos esperando, advindo do conflito no Oriente Médio, né, das questões todas que acontecem no Irã nesse exato momento. Em termos de inflação cheia, esse conflito, apenas no mês de março, adicionou 0,9% no Tio Sam e 0,88% aqui no Brasil. Mas a coincidência não é essa, não é só do número ser parecido, 0,9, 0,88. A coincidência é que a inflação cheia subiu, agora nos Estados Unidos ela está em 12 meses em 3,3%, e aqui no Brasil está em 4,14% em 12 meses. Só que nos dois lugares, apesar da inflação cheia ter subido, a inflação dos núcleos desacelerou e enfraqueceu. E o núcleo de inflação, de acordo com uma definição dos anos 2000 do Banco Central do Brasil, núcleo de inflação é uma métrica que permite que o Banco Central acompanhe a inflação de uma maneira mais fria, vamos dizer assim, porque através dessa métrica você consegue observar a economia real tirando aspectos que são mais voláteis, que são mais esporádicos, né? Então, quer dizer, a inflação cheia, ela é a inflação que é utilizada para a tomada de decisão dos bancos centrais, tanto no caso dos Estados Unidos quanto no caso do Brasil. Mas essa inflação dos núcleos, vamos dizer assim, ela é a queridinha dos bancos centrais, se a gente puder reduzir a uma expressão. E essa situação, né, em que a inflação cheia sobe, mas os núcleos continuam enfraquecendo, coloca uma camada adicional de periculosidade nas missões dos bancos centrais, tanto daqui quanto de lá, por um motivo bastante específico. Se os núcleos de inflação estão desacelerando, isso aponta para o fato de que a política monetária está sendo eficiente, de alguma maneira, em levar a inflação para a meta. E isso significaria, teoricamente, que mais cortes de juros estão por vir. Porém, se a inflação cheia seguir aumentando nessa velocidade que está aumentando agora, que aumentou pelo menos agora no mês de março, a dissipação por toda a economia desses preços adicionados nessa velocidade tende a não apenas impossibilitar que novos cortes sejam realizados, como eventualmente tende a fazer com que novos aumentos tenham de ser realizados. Conforme nós conversamos no episódio 27 do Curadoria, aquele de nome Super Quarta de Olho no Oriente Médio, a situação é um pouco mais complicada nos Estados Unidos do que aqui no Brasil nesse aspecto. Porque se nós temos de um lado um juro em um campo muito restritivo por aqui, por lá o juro já está parelho com o que se espera no futuro, né? Já conversamos aqui algumas vezes, mas é sempre importante relembrar. A decisão de juro tomada por um banco central é o juro do curto prazo. Mas o juro ele tem uma curva para os próximos períodos, né? Para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. Aqui no Brasil, a gente tem uma Selic agora, no momento que essa gravação está sendo realizada, em 14,75%. E nos Estados Unidos, quando a gente olha a curva futura de juros no Brasil, mesmo em momentos de maior pessimismo, ela está de 14 para baixo. Né? Em momentos de maior pessimismo, ela anda de lado em 14 durante 10 anos, mas ela está de 14 para baixo. E nos Estados Unidos, a curva de juros futura ela já aponta para um nível acima do que os juros estão agora. Né? Ou seja, como também já tivemos essa conversa em um outro episódio que vale a pena você voltar para entender qual que é o juro que realmente importa para você tomar decisões de longo prazo, mas isso significa que nos Estados Unidos, na atual conjuntura, existe mais chance de terem de aumentar juros do que aqui no Brasil. Aqui provavelmente o juro vai só andar de lado por mais tempo ou descer mais devagar.
E também nos Estados Unidos, o que adiciona um novo ponto aí delicado, que também já foi discutido em alguns outros episódios, é que esse próximo banqueiro central foi escolhido pelo Trump por concordar, e segundo o próprio Trump, Trump já falou sobre isso várias vezes, ele foi escolhido a dedo por concordar com a tese dele de que os juros estão muito altos, mesmo num cenário em que a inflação acabou e aí o juro poderia cair bastante, e que o Powell, atual banqueiro central dos Estados Unidos, só não faz isso por ser incompetente e lento. Os bancos centrais, tanto aqui quanto lá, contam com equipes bastante capacitadas e que rodam cenários e modelos diferentes com bastante cautela. Mas mesmo assim, as próximas decisões vão ser mais complicadas, vão ter de ser mais meticulosas, não apenas no campo das próprias decisões, como também na comunicação delas, em atas, comunicados e qualquer outro tipo de comunicação que venha a ser feita. E no final das contas, tudo acaba dependendo do quanto o conflito no Oriente Médio ainda vai ser esticado. Porque um detalhe que é importante, que vi recentemente em alguns pontos e notei que ainda não tinha sido trazido para cá, para essa discussão que a gente tem aqui. Os navios, quando saem daquela região, eles não saem numa velocidade super avançada e chega em 3, 4 dias. Eles saem daquela região e, dependendo do destino, eles demoram até 40, 45 dias para chegar. Isso significa que, segundo várias previsões estão apontando, no dia 15 de abril será o último dia que os navios que partiram daquela região e passaram pelo Estreito de Hormuz antes da região ser fechada, no dia 15 de abril em diante, param de chegar navios. Né? As previsões dizem que até o dia 15 de abril chegam os últimos navios e depois para de chegar. Então, assim, ainda que a situação seja normalizada, enquanto você está ouvindo, acompanhando esse episódio, pelo menos 30, 40 dias, assim, sendo muito otimista, para a situação ser revertida, sabe? Só para saírem os navios que estão parados ali e eles chegarem aos seus destinos. Mas durante esse período fica aí uma escassez de todos os navios que não vão chegar nesse intervalo de tempo. E quando a gente para pensar que foram destruídas diversas estruturas produtivas, né, de extração de petróleo, de refino de petróleo também ali da região, talvez esse problema se arraste por mais trimestres. Segundo o que o mercado tem levantado, espera-se que o efeito de arrasto de custos que toda essa situação trouxe para o mundo se dissipe só depois do final de 2027. Então, quer dizer, uma situação que ainda se arrasta por um tempo razoável. E fica aqui a grande pergunta de ouro. Será que os bancos centrais vão conseguir tomar decisões e, mais importante do que isso, comunicar essas decisões tomadas adequadamente em um cenário dual de inflação cheia subindo e núcleos caindo? Essa é uma dúvida sincera que nós só vamos ter a resposta e só vamos entender minimamente nos próximos trimestres. Caio Augusto, diretamente de 10 de abril de 2026. Se você gostou, curte, compartilha e deixe seu comentário. Até o próximo Curadoria.